Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 8. A Jornada de Volta. Seção 7. O corpo como meio de comunicação. O ataque é sempre físico. Quando qualquer forma de ataque entra na sua mente, você está se igualando a um corpo, já que é essa a interpretação que o ego faz do corpo. Ele está dizendo que o ego faz com que a gente pense que a gente é só o corpo e nada mais, que nós não somos seres espirituais, somos apenas um corpo físico. Não é preciso que ataque fisicamente para aceitar essa interpretação. Você a está aceitando simplesmente por acreditar que o ataque pode te conseguir algo que você quer. Se não acreditasse nisso, a ideia do ataque não teria nenhum apelo para você. Quando se iguala a um corpo, sempre experimenta depressão. Quando um filho de Deus pensa em si mesmo desse modo, está se diminuindo e vendo seus irmãos igualmente diminuídos, uma vez que ele só pode se achar neles, se excluiu da salvação. Porque ele está falando aqui que quando a gente se enxerga e enxerga o outro apenas como um corpo, nós estamos fracos, enfraquecidos, porque o nosso poder, a nossa força é muito maior, é muito mais amplo do que simplesmente do corpo físico. A nossa dimensão espiritual, ela abrange tudo. Então ele fala aqui, ó, uma vez que você só pode se encontrar, se achar nos seus irmãos, quando você interpreta eles apenas como corpos físicos, você se excluiu da salvação, porque a salvação é do espírito, é da mente e não do corpo físico. Só ressaltando aqui mais uma vez, o corpo físico é um instrumento de comunicação e manifestação do espírito. Lembre-se de que o Espírito Santo interpreta o corpo só como um meio de comunicação. Sendo o elo de comunicação entre Deus e seus filhos separados, o Espírito Santo interpreta tudo o que você tem feito à luz do que ele é. O ego separa através do corpo e o Espírito Santo alcança os outros através do corpo. Você não percebe os seus irmãos como o Espírito Santo os percebe, porque você não considera os corpos somente como meios de juntar as mentes e uni-las com a sua e com a minha. Então, Jesus está nos falando aqui que o corpo físico é somente um meio para que a gente junte as mentes, as nossas mentes, né, as nossas consciências, porque somos todos uma grande consciência. Essa interpretação do corpo vai mudar a sua mente por completo a respeito do que ele tem. Por si mesmo, ele não tem nenhum valor. Se você usa o corpo para o ataque, isso te causa dano. Se você usa o corpo só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e para ensiná-los através do corpo que isso não é assim, vai compreender o poder da mente que está em você. Se você usa o corpo para isso, ou seja, como meio de comunicação, e somente para isso, não pode usá-lo para o ataque. A serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão que tem valor até que haja a comunhão. Ele está dizendo que até que a comunhão esteja efetivada, até que a unidade, que estejamos todos unidos, o corpo tem valor só até esse momento. Até porque esse é o único propósito do corpo físico. Esse é o modo de Deus fazer com que seja ilimitado o que você tem limitado. A limitação é do corpo físico, a parte ilimitada é do espírito. O Espírito Santo não vê o corpo como você o vê, porque ele sabe que a única realidade de qualquer pessoa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá. Ou seja, é o serviço que nós fazemos para Deus, prestamos a Deus, na intenção de trazer o amor, a paz e a alegria aqui para a Terra. A comunicação põe fim à separação e o ataque a promove.
O corpo é feio ou bonito, pacífico ou selvagem, útil ou danoso, de acordo com o uso que lhe é conferido. E no corpo de outra pessoa, verá o uso que tem conferido ao seu próprio corpo. Se o corpo vem a ser um meio que dá ao Espírito Santo, de forma que ele o use em favor da união da filiação, você não verá coisa alguma que seja física, exceto como ela é. Usa o corpo para a verdade e o verá verdadeiramente. Usa o corpo equivocadamente e você o compreenderá equivocadamente, porque já o terá feito por usá-lo de forma equivocada, ou seja, já terá compreendido o corpo de forma errada. Interpreta qualquer coisa à parte do Espírito Santo e desconfiará dela. Isso te conduzirá ao ódio, ao ataque e à perda da paz. No entanto, toda perda vem somente da sua própria compreensão equivocada. Qualquer tipo de perda é impossível, mas quando olha para um irmão como uma entidade física, o seu poder e glória estão perdidos para você, assim como seus próprios poderes, no caso os nossos também, né? Atacou o seu irmão, mas em primeiro lugar tem que ter atacado a você mesmo. Não veja desse modo pela sua própria salvação, que não pode deixar de trazer ao seu irmão a sua salvação. Não permita que ele se diminua em sua mente, mas liberta-o da sua crença na pequenez e assim escapa da tua própria crença na pequenez. Como parte de você, ele é santo. Como parte de mim, você é santo. Comunicar-se com parte do próprio Deus é ir além do reino até o seu Criador, através da voz do Espírito Santo que ele estabeleceu como parte de você. E quem que é essa parte do próprio Deus que ele está falando? É o outro, é cada irmão, cada aspecto de seres humanos que estão aí, que fazem parte do nosso universo pessoal, né? As pessoas com as quais a gente se encontra. Fica contente pelo fato de que por você mesmo nada pode fazer. Você não é de você mesmo. Aquele de quem tu és, no caso aqui nós somos de Deus, né? Determinou que o seu poder e a sua glória sejam teus, com os quais pode perfeitamente realizar a santa vontade de Deus para você quando a aceita para ti mesmo. Ele não retirou de você as suas dádivas, ou seja, ele não retirou de nós as dádivas que ele nos deu, mas você acredita que as retirou dele, de Deus. Em nome de Deus, não deixe que nenhum filho de Deus permaneça escondido, porque o nome dele é o seu próprio nome. A Bíblia diz: e o Verbo, e aqui entre aspas, ou pensamento, se fez carne. Eu vou repetir a frase aqui. E o Verbo ou pensamento se fez carne. Estritamente falando, isso é impossível, já que parece envolver a translação de uma ordem de realidade para outra. E por que ele está falando isso? Porque o pensamento é abstrato e o corpo é concreto, então não tem como o pensamento, ou seja, o verbo que ele falou anteriormente, ter se feito carne. Por isso que a gente cai nesse engano de pensar que a gente é o corpo por causa dessa interpretação equivocada de muitas das falas de Jesus. E essa é uma delas, porque o verbo, que é pensamento, não pode se fazer carne. Diferentes ordens de realidade meramente aparentam existir, assim como diferentes ordens de milagres. O pensamento não pode ser feito carne, exceto pela crença, já que o pensamento não é físico. Está aqui ele confirmando que o pensamento não pode se fazer carne. No entanto, o pensamento é comunicação, para o qual o corpo pode ser usado.
E é dessa forma que a gente se comunica com outras mentes, através da vibração emitida pelo nosso pensamento. Esse é o único uso natural que lhe pode ser conferido. Usar o corpo de maneira não natural é perder de vista o propósito do Espírito Santo e, assim, confundir a meta do seu currículo. Não há nada tão frustrante para um aprendiz do que um currículo que ele não pode aprender. O seu sentimento de adequação sofre e ele não pode deixar de ficar deprimido quando não consegue aprender algo a que ele se propôs, né? Por isso que o currículo que o Espírito Santo traz para a gente é um currículo leve, de amor, de alegria, de tranquilidade e de paz. O currículo difícil é justamente esse que a gente segue, que é o do ego. Confrontar-se com uma situação de aprendizado impossível é a coisa mais deprimente do mundo. De fato, em última instância, é por esse motivo que o próprio mundo é deprimente. Ele está dizendo aqui que o mundo nos gera frustração o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente segue o currículo delusório do ego, imaginando que somos o que não somos. Nós pensamos que somos um corpo físico e não somos. E a gente acaba buscando por aquilo que a gente só vai encontrar dentro de cada um de nós, nunca é fora. Por isso que nunca vai ter sucesso esse currículo do ego, esse plano do ego, porque a gente não vai encontrar fora aquilo que está dentro. E o ego nos faz acreditar que tudo que a gente busca está fora da gente, que é o sucesso, reconhecimento, valorização, amor, respeito, gratidão. Tudo isso, gente, está dentro. Isso tudo gera alegria quando a gente encontra a partir do nosso centro de força, que é o nosso mundo interno. O currículo do Espírito Santo nunca é deprimente porque é um currículo de alegria. Está aqui confirmando, é um currículo de leveza, de alegria, de paz, de amor. Sempre que a reação ao aprendizado é a depressão, isso acontece porque se perdeu de vista a verdadeira meta do currículo. Por quê? Porque aí gerou falta de alegria. E a falta de alegria nos tira dessa conexão, desse caminho, que é o caminho que Jesus está tentando nos mostrar aqui, nos ensinar através do Espírito Santo. Nesse mundo, nem mesmo o corpo é percebido como íntegro. E como isso é verdade, né, gente? Quantas vezes a gente percebe o nosso corpo fragmentado, cheio de defeitos? Cada um de nós sabe quantos defeitos a gente mesmo coloca no nosso corpo físico. Ah, porque meu cabelo é assim. Ah, porque minha pele é assado. Ah, por causa do meu nariz. Ah, meu joelho, etc, né? E a gente vai buscando inúmeros defeitos no nosso corpo físico, que em verdade é o nosso templo de manifestação, é o templo sagrado do espírito que habita cada um de nós. E ele continua aqui: o propósito do corpo é visto como fragmentado em muitas funções, com pouca ou nenhuma relação uma com a outra, de modo que parece ser regido pelo caos. Guiado pelo ego, ele é regido pelo caos, mas guiado pelo Espírito Santo, não é regido pelo caos. O corpo vem então a ser um meio através do qual a parte da mente que tentou se separar do espírito pode ir além das suas distorções e voltar para o espírito. O templo do ego, assim, vem a ser o templo do Espírito Santo, onde a devoção a ele substitui a devoção ao ego. Ele traz aqui que o templo do ego, que é o corpo físico, pode ser transmutado no templo do Espírito Santo, que é esse veículo que vai fazer essa união, essa comunhão com outras mentes. E aí, quando está regido pelo Espírito Santo. Nesse sentido, o corpo de fato vem a ser um templo para Deus. A voz de Deus o habita, que é o Espírito Santo, né? Dirigindo o uso que lhe é conferido. A cura é o resultado de usar o corpo somente para a comunicação. E a comunicação aqui, só reforçando mais uma vez,
é a alegria, o amor e a paz. Como isso é natural, cura fazendo com que ele seja íntegro, o que é também natural. Toda mente é íntegra e a crença em que parte dela é física ou não é mental é uma interpretação fragmentada ou doentia. Não é possível se fazer com que a mente seja física, mas ela pode ser manifestada através do físico. Se usa o corpo para ir além de si mesma. Tentando alcançar o que está fora, a mente se estende. Ela não para no corpo, pois se o faz, é bloqueada em seu propósito, que é o de estender-se, né? É o propósito da mente. Uma mente que foi bloqueada permitiu a si mesma ser vulnerável ao ataque, porque voltou-se contra si mesma. A remoção dos bloqueios é o único modo de garantir ajuda e cura. Ajuda e cura são as expressões normais de uma mente que está trabalhando através do corpo, mas não no corpo. Ou seja, de uma mente que enxerga o corpo somente como um veículo de estender a comunicação. Mas se a mente acredita que o corpo é a sua meta, vai distorcer a sua percepção do corpo e, bloqueando a própria extensão para além dele, vai induzir a doença, fomentando a separação, ou seja, promovendo a separação. Perceber o corpo como uma entidade separada promove o desenvolvimento da doença, porque não é verdadeiro. Então, gente, o corpo não é uma entidade separada da mente. É tudo um complexo perfeito de interação para que essa manifestação possa ser possível aqui na Terra. Um meio de comunicação perde a sua utilidade se é usado para qualquer outra coisa. Usar um meio de comunicação como um meio de ataque é uma óbvia confusão de propósito. E quantos de nós, né, já não usou em algum momento ou não continua usando o corpo físico para atacar? Ou atacar a nós mesmos ou atacar os outros, porque a gente se igualando a um corpo é isso que vai acontecer. Comunicar é unir e atacar é separar. Como você pode fazer ambos ao mesmo tempo com a mesma coisa e não sofrer? Ele está perguntando como a gente pode fazer ambas as coisas, atacar e unir com a mesma coisa que é o corpo físico e não gerar sofrimento. É impossível, né, não sofrer nesses casos. A percepção do corpo só pode ser unificada por um propósito único. Isso libera a mente da tentação de ver o corpo sob muitas luzes e o entrega por inteiro à única luz na qual ele pode ser realmente compreendido. Confundir um instrumento de aprendizado com uma meta do currículo é uma confusão fundamental que bloqueia a compreensão de ambos. O aprendizado tem que conduzir para o que está além do corpo, até a compreensão exata do poder da mente no corpo. O poder é sempre da mente, gente. Precisamos ter isso muito claro, esse entendimento muito bem esclarecido, para que a gente pare de agir através de ataques, através do corpo físico, e comecemos a olhar para aquilo que está nos movendo nessa direção, que é o pensamento, que é a mente. Isso só pode ser realizado se a mente se estende a outras mentes e não se detém na sua extensão. Ou seja, quando a mente não se limita na sua extensão, no caminho de estender-se, nós estamos agindo naquilo que a gente veio fazer aqui, que é a evolução a partir da extensão da mente, da mudança desse aspecto tão poderoso que é a nossa mente. Essa detenção é a causa de toda a enfermidade, porque só a extensão é função da mente.
Eu acredito muito nisso aqui, gente, porque ele afirma aqui inúmeras vezes que a causa da enfermidade é porque a gente não, de toda a enfermidade, é porque a gente não estende o nosso melhor, não estende a nossa mente em favor de uma vida melhor, de relacionamentos melhores com os outros, com a gente mesmo, de estender o amor, a alegria, que é, na verdade, estender a nossa perfeição divina. O oposto da alegria é depressão. Quando o seu aprendizado promove depressão em vez de alegria, não pode estar escutando o professor alegre de Deus, nem aprendendo as suas lições. Esse professor alegre de Deus é o Espírito Santo. Ver um corpo como qualquer outra coisa, exceto como um meio de comunicação, é limitar a sua mente e ferir a você mesmo. A saúde, portanto, nada mais é do que o propósito unificado, isto é, de gerar alegria. Se o corpo é submetido ao propósito da mente, ele vem a ser íntegro, porque o propósito da mente é um só. O ataque só pode ser um suposto propósito do corpo, porque, separado da mente, o corpo não tem propósito algum. O corpo, aqui, mais uma vez, reforçando, como um instrumento de aprendizado, de comunicação, e a mente como resultado da cura, da união, através da extensão. Você não é limitado pelo corpo e o pensamento não pode se fazer carne. Entretanto, a mente pode ser manifestada através do corpo se vai além dele e não o interpreta como limitação. Sempre que vê outra pessoa como limitada ao corpo ou pelo corpo, está impondo esse limite a você mesmo. Está disposto a aceitar isso quando todo o propósito do seu aprendizado deveria ser escapar das limitações? Conceber o corpo como meio de ataque e acreditar que a alegria pode resultar daí é uma indicação clara de um aprendiz deficiente. Ele traz aqui que é um aprendiz que está aprendendo equivocadamente. Esse aprendiz aceitou uma meta de aprendizado em óbvia contradição com o propósito unificado do currículo, meta essa que interfere com a sua capacidade de aceitar o propósito do currículo como o seu próprio. A alegria é o propósito unificado e o único propósito unificado é o de Deus. Isso é muito interessante, né? Porque sempre que não estivermos alegres, ou que alguma sensação ou pensamento não estiver gerando alegria, nós estamos fora desse propósito unificado. É uma métrica muito legal da gente ter consciência, tomar consciência, para que a gente possa sempre buscar voltar para esse estado de paz e de alegria. Quando o seu propósito é unificado, ele é o propósito de Deus. Acredita que pode interferir com seu propósito e está precisando de salvação. Você tem condenado a si mesmo. Olha que importante isso. Mas a condenação não é de Deus. A condenação é dos enganos que o ego faz a gente acreditar sobre nós mesmos, que somos pecadores, que temos que pagar, que temos que sofrer pelo que já fizemos. Gente, estamos aqui somente para errar, para ter os aprendizados que precisamos, fazer as curas necessárias e errar sim, mas aprender com os erros e não ficar lá traumatizado, trancafiado, aprisionado no erro, porque o erro faz parte dessa nossa experiência humana. Você tem condenado a você mesmo, mas a condenação não é de Deus. Portanto, não é verdadeira essa condenação. Nem são verdadeiros quaisquer dos seus resultados aparentes. Quando você vê um irmão como um corpo, você o está condenando, porque condenou a você mesmo. No entanto, se toda condenação é irreal e tem que ser irreal, já que é uma forma de ataque, ela não pode ter nenhum resultado.
Não permita que você mesmo sofra os resultados imaginários do que não é verdadeiro. Liberta sua mente da crença segundo a qual isso é possível, ou seja, segundo a qual é possível realmente sofrer. Na completa impossibilidade disso está a sua única esperança de liberação. Mas que outra esperança poderia querer? Ele pergunta. A libertação das ilusões está apenas em não se acreditar nelas. Não há nenhum ataque, mas a comunicação ilimitada e, portanto, poder e integridade ilimitados. Ele está dizendo aqui, não existe ataques, ataques são ilusões da nossa mente. O que existe é uma comunicação ocorrendo o tempo inteiro, essa comunicação que é ilimitada e, portanto, existe também o poder e a integridade ilimitados em cada um de nós. O poder da integridade é extensão. Então, só estamos na integridade quando estamos estendendo o melhor através das nossas mentes, dos nossos pensamentos. Não detenha o seu pensamento nesse mundo, e assim abrirá a sua própria mente para a criação de Deus. E é a partir dessa abertura que a gente começa literalmente a cocriar, ou seja, a criar através dos desígnios da voz do nosso Criador aqui na Terra. E com isso a gente pode construir verdadeiramente um mundo muito melhor para se viver. Fim da leitura do livro-texto.